ele acaba entrando em um grupo e se apaixona por todas as garotas. Eu sou o Zeon Anime. E bora! Tudo começou no dia em que ele foi a uma reunião com sua equipe no escritório do 35º pelotão de testes, mas assim que entrou, imediatamente sentiu a dor de todo líder ao ver seus colegas inúteis e desajeitados brincando. Mas antes que pudesse dizer, Jack Robinson, um deles, Asahi, deu um chute em seu rosto pensando que ele estava olhando para seu traseiro. Enquanto isso, no escritório do presidente, este orangotango de cabeça laranja chamado Uturi estava sendo repreendido por enviar uma bruxa para outro mundo sem permissão, e por causa disso, ela foi transferida para o 35º pelotão de teste, o pior pelotão da academia. De volta ao escritório do pelotão, enquanto os colegas de Kusanagi começavam a reclamar sobre como ele tinha sido apenas uma figura decorativa sem utilidade para o pelotão, Ikaruga mencionou uma missão sobre um item mágico que seria negociado ilegalmente, e se eles interrompessem a transação, poderiam salvar a cara do pelotão de uma vergonha eterna. No entanto, o presidente apareceu de repente para anunciar ao pelotão inútil que o cabeça de laranja agora faria parte deles. Ao vê-la, Kusanagi a reconheceu imediatamente porque ela era sua colega de classe. Enquanto isso, Ikaruga se perguntou por que um inquisidor de alto nível como Uturi estava deixando a equipe oficial para se juntar ao seu pelotão. Mas Uturi disse para ela não se meter. Kusanagi então tentou se enturmar, mas Uturi perguntou quem diabos ele era, surpreendendo-o por ela não se lembrar dele. Mais tarde naquela noite, eles partiram para a missão mencionada por Ikaruga, e, enquanto se preparavam para lançar com cada pessoa em suas posições, Kusanagi instruiu-os que, após dar um sinal, ele pularia como isca, enquanto Asahi atirava nos inimigos e Uturi deveria atirar no guarda. Ele pulou e imediatamente lançou um ataque com sua espada. Mas justo quando anunciou que os criminosos estavam presos por suas operações ilegais, descobriu que todos ainda estavam vivos. Ele perguntou a Asahi o que diabos ela fez na parte dela da missão, e foi quando o cara percebeu que a idiota tinha atirado em caras de um andar diferente. Agora que ele estava em apuros, ele mudou para a conversa, mas os homens apenas começaram a zombar dele e de sua espada antiquada. Isso o deixou irritado, e quando tentaram atirar nele, ele cortou todas as balas em velocidade relâmpago. Ele estava quase perdendo a cabeça, mas Ikaruga o acalmou instantaneamente chamando seu nome com a voz da irmã. Ele imediatamente voltou a falar, e quando os homens tentaram atirar nele, Uturi fez uma entrada impressionante e os derrotou habilmente, enquanto desviava de todos os tiros. Ela então disse ao último cara para se render e entregar o item ilegal, mas ele de repente ativou a magia, transformando-se instantaneamente em um traje de transformador falsificado. Ikaruga entrou em pânico e disse ao estúpido sniper para chegar rapidamente ao ponto de tiro. A batalha ficou intensa rapidamente, mas conhecendo a fraqueza do traje, Uturi desviou de seus ataques e ao mesmo tempo atirou no Drag em sua articulação, tornando-o incapaz de se mover. Ela então disse ao usuário que o Drag não foi feito para combate de curta distância. Ela finalmente o capturou, e Kusanagi correu rapidamente para encontrá-la para perguntar se ela estava bem, mas ele tropeçou nela acidentalmente, agarrando seus seios. Ela ficou envergonhada, mas o idiota culto disse que ele gostava de peitos pequenos, ainda segurando, e ela apontou sua arma para ele, dizendo para ele sair de cima dela. Algumas semanas depois, no escritório do pelotão, Asahi reclamou que Uturi estava sendo levada em missões sozinha, sem o grupo, o que já estava prejudicando o nome deles. Ela respondeu que não queria trabalhar com amadores como eles, e começou a apontar suas fraquezas e excessos. Ela então disse a Kusanagi que ele não merecia ser chamado de capitão, e foi embora. Eles se perguntaram o que fazer para que ela mudasse de ideia, e Kusanagi teve a ideia de organizar uma festa de boas-vindas para ela no pelotão. Mas quando ela viu isso, ficou furiosa e foi embora dizendo que estava ferida. Bro correu atrás dela para oferecer tratamento, mas ela recusou. No entanto, ele insistiu, dizendo que não tinha como deixar um membro do pelotão ferido. Naquela noite, os dois partiram em uma missão para erradicar uma associação mágica maligna chamada Valhalla. Enquanto Kusanagi derrubou alguns homens, Uturi descobriu em uma sala diferente que as pessoas que ela veio salvar tinham sido mortas a sangue frio. Ela ficou com raiva e saiu imediatamente para começar a atirar nos culpados que haviam capturado. Kusanagi a deteve rapidamente, mas ela começou a lutar com ele enquanto gritava que ia tirar suas vidas. Kusanagi disse a ela que isso a faria perder sua licença de inquisidora e só causaria mais vítimas, mas ela não se importava com isso enquanto revelava dolorosamente que uma bruxa exterminou sua família e roubou tudo dela. Depois, ela disse que havia prometido enviar todas as bruxas para a extinção, por isso não podia tê-las como camaradas, porque elas a impediriam de se vingar. Ela tentou atirar em um dos culpados novamente, mas Kusanagi desviou a arma. Ele então disse a ela que não desistiria de tentar se tornar seu camarada, mesmo que não entendesse tudo pelo que ela havia passado, fazendo-a chorar. No dia seguinte na academia, Kusanagi se perguntou que porcaria ele fez ontem fazendo discursos motivacionais e se sentiu terrível porque isso agora só o fazia parecer ridículo. Enquanto isso, no escritório do presidente, ele tentou convencer o Tori sobre por que os membros do pelotão dela eram ótimos, mas ela disse pra ele contar isso pra mãe dele porque ainda não estava interessada. Foi quando o presidente revelou que um dos membros era um candidato a devorador de relíquias, surpreendendo-o, mas ela se recusou a aceitar porque esses caras não passavam de um bando de perdedores. Depois que ela saiu, o presidente viu essa menina de cabelo roxo e ficou surpreso, se perguntando quando ela esteve lá. Então ele lhe disse que esperava que ela pudesse fazer um contrato em breve. Enquanto isso, do outro lado da cidade naquela noite, uma bruxa estranha chamada Mary encontrou um necromante chamado Haunted e entregou a ele o fragmento do item mágico, o Tori, e Kusanagi estavam tentando parar. Eles estavam trabalhando juntos porque tinham um inimigo comum, a Inquisição, e seu objetivo era parar a discriminação e o preconceito que as bruxas enfrentavam. No dia seguinte, o Tori entrou no escritório e, ao vê-la, Kusanagi pediu que almoçassem juntos, mas ela recusou como de costume. Ela então lhe disse que o presidente lhe contou que ele estava tentando ser inquisidor por causa do salário e não por paixão. Então ela disse a eles que ele não estava qualificado para ser tanto capitão quanto inquisidor, mas Ikaruga rebateu, dizendo que ela não tinha o direito de dizer isso, que como ela também teve que se juntar à academia porque foi destituída de sua posição de inquisidora. Ikaruga continuou revelando que seus colegas costumavam chamá-la de Calamidade, porque ela era conhecida por mutilar criminosos sem permissão. Ouvindo isso, o Tori se defendeu e saiu dizendo que não ia trocar palavras com ela. Ao mesmo tempo, Haunted ativou um círculo mágico no topo de um prédio e convocou Enherjar com a missão de perturbar o falso senso de paz que os humanos tinham. O Tori visitou o túmulo da família e Kusanagi a seguiu até lá para perguntar os detalhes do que realmente aconteceu. Ela então voltou a 9 anos atrás, quando uma bruxa matou todos os membros da sua família enquanto ela apenas se encolhia de medo, incapaz de ajudar.
Desde então, ela fez disso seu propósito exterminar bruxas, e disse que era por isso que o nome Calamidade lhe caía tão bem. Kusanagi tentou convencê-la a não pensar assim, mas ela lhe disse que havia abandonado sua humanidade para derrotar seus inimigos, e perguntou se ele ainda queria se tornar seu companheiro mesmo sabendo disso. No entanto, antes que ele pudesse responder, uma explosão ocorreu na cidade e eles foram para lá imediatamente. Enquanto Kusanagi se dirigia para o local, ele de repente ouviu uma voz, mas quando se virou, não viu ninguém. Em seguida, ele recebeu um relatório do presidente de que o alvo que acabara de aparecer na cidade era um Einherjar, convocado de tempos antigos. Ele acrescentou que não havia pessoal suficiente para combater a ameaça iminente, e chamou os estudantes para emprestarem sua força na caça a todas as bruxas. Após o anúncio, o presidente ficou interessado em ver o Tori e Kusanagi trabalhando em equipe. Enquanto isso, Ikaruga perguntou a Kusanagi se eles deveriam correr ou entrar na luta, e ele respondeu que o melhor era correr, mas que ele iria para a cena da batalha porque o Tori tinha corrido para lá sem pensar. Na cena da batalha, o Tori começou a lutar com o monstro, mas nenhum de seus ataques causou dano, então ela liberou sua relíquia chamada Vlad. Ela começou a atacar o Einherjar o mais rápido e habilmente possível, mas os danos estavam se curando instantaneamente graças à bainha Excalibur. Vlad disse ao Tori que eles precisavam destruir a bainha primeiro antes de poder causar qualquer dano sério, então ela afirmou que usaria uma magia característica para criar uma abertura, o que exigia que ela oferecesse um pouco de seu sangue para tornar sua relíquia mais poderosa. Ela ativou isso imediatamente e liberou um ataque poderoso que desestabilizou temporariamente o Einherjar. Mas enquanto ela tentava atacar novamente, Vlad foi desativado de repente, dizendo que seu mestre havia ordenado que ele parasse a caça às bruxas. Isso a deixou vulnerável a ataques. E enquanto o Einherjar carregava suas armas contra ela, preparando-se para enviá-la ao céu, Kusanagi irrompeu, interrompendo o ataque. O Tori avisou rapidamente para ele correr, porque o inimigo era muito forte para ele, mas ele recusou e se preparou para enfrentá-lo como um verdadeiro soldado. Ele então desembainhou sua espada, falou algumas bobagens e avançou direto para o inimigo, acertando um golpe no processo. Ele percebeu que o Einherjar era realmente forte, mas ele pensou que isso poderia ser arranhado, então poderia ser cortado. Então, ele recebeu uma informação de Ikaruga dizendo que o Einherjar precisava esfriar após cada disparo, então esse intervalo poderia ser sua oportunidade de causar algum dano. Ele avançou novamente, e após alguns golpes, sinalizou para Asahi atirar. Mas, infelizmente, o Einherjar fez uma jogada diferente ao ativar imediatamente uma magia característica que explodiu antes que Kusanagi pudesse escapar. Ele caiu no chão gravemente ferido e lamentou ter que morrer dessa maneira, já que ainda era um virgem sem experiência cultural. No entanto, de repente, ele se encontrou em um lugar que parecia o paraíso. E a cabeça roxa apareceu para ele se apresentando como Lápis. Ela o parabenizou por ser o segundo contratado com sucesso e perguntou se ele gostaria de se tornar um inquisidor. Ele respondeu sim, e depois de mais algumas perguntas, ela finalmente perguntou se ele estava disposto a abrir mão de sua humanidade para lutar contra o inimigo, imediatamente lembrando-o de quando Hutori disse algo semelhante. Ele disse sim de qualquer maneira, e Lápis procedeu a formar um contrato com ele. Ela então lhe deu uma arma relíquia e imediatamente o preparou para a batalha. Vendo isso, Hutori percebeu que ele era aquele de quem o presidente falou, um candidato a comedor de relíquias. Kusanagi começou a lutar contra o Einherjar e finalmente lançou um ataque poderoso que o eliminou. Depois, ele se sentou ao lado de Hutori e pediu para carregar metade de seu fardo, assegurando-lhe que ela poderia depender dele a qualquer momento. Ele finalmente caiu no colo dela e adormeceu enquanto Hutori ficava divertida com ele. Enquanto isso, Mari foi presa sob suspeita de assassinato. Em seguida, o presidente e um cara chamado Hayato foram até onde Mari estava presa, e no caminho, o presidente perguntou a ele se achava que os amigos dela apareceriam. Ele respondeu que era provável, ou para resgatá-la ou para matá-la. Enquanto isso, ao chegarem onde ela estava presa, o presidente, para surpresa, a parabenizou por ter sido aceita em sua academia. No dia seguinte, o presidente apresentou o 35º pelotão a Lápis e disse-lhes que Lápis estava querendo um anfitrião, mas não tinha visto ninguém adequado para usá-la até agora. Lápis elogiou que Kusanagi era o adequado para ela, porque nenhum espadachim comum poderia usá-la. Ela acrescentou que, embora pudesse conceder a eles um corpo forte, se seus reflexos não fossem rápidos o suficiente, seria impossível explorar todo o seu potencial. O presidente então disse a Kusanagi que ele estaria encarregado dela para que ela não causasse caos entre os alunos. O Sage ficou irritado porque o presidente os chamou todos ao seu escritório apenas para lhes dizer isso, mas ele respondeu que há algo mais. Ele disse que como eles foram muito importantes na subjugação dos Einherjar, ele estava dando a eles uma missão especial. Ele então chamou Mari e explicou que a academia estava começando um sistema pelo qual bruxas seriam permitidas a se juntar e se tornarem inquisidoras. Ao ouvir isso, Hutori ficou irritada, mas o presidente pediu-lhes que a protegessem e mantivessem sua verdadeira identidade em segredo. No entanto, Hutori e Mari começaram a rivalizar assim que saíram do escritório. Mari não queria ser seguida, já que de qualquer forma não conseguiria escapar por causa do inibidor de magia que foi colocado nela. Mas Hutori recusou porque achava que bruxas como ela eram inerentemente más com ou sem seus poderes mágicos. Isso levou a uma competição completa entre eles, com cada um tentando superar a si mesmo. Durante um de seus episódios, as coisas esquentaram tanto que Kusanagi decidiu intervir como capitão, mas ele foi recebido com socos em seu rosto inútil. Depois, Mari tentou se reconciliar com Kusanagi oferecendo-lhe uma bebida, e ele tentou se desculpar em nome de Hutori, explicando que ela tinha passado por muita coisa, e era por isso que agia daquela maneira. No entanto, Mari disse que ele era tolo por se desculpar com uma bruxa, uma inimiga. Mas Kusanagi a surpreendeu ao responder que o fato de ela ser uma bruxa não significava que era uma inimiga. Ela ficou irritada e disse a ele para não se surpreender se ela o estrangulasse enquanto dormia. Ela então tentou arremessar sua bebida em uma lata de lixo, mas imediatamente perdeu 1000 aura. Kusanagi riu e perguntou por que ela queria ser uma inquisidora, ao que ela respondeu com entusiasmo que queria mostrar ao mundo que a magia não era má e que havia bruxas boas por aí. Para provar isso, ela iria trazer as bruxas más para o livro. Kusanagi achou isso divertido, mas isso a deixou envergonhada, e ele disse a ela que ela tinha acabado de mostrar a ele que ela era uma boa bruxa. Ele então se levantou para sair, mas ao sair, Mari de repente viu um flash de sangue. Veja bem, Haunted a enganou fingindo que também estava atrás das bruxas más, mas ele brutalmente transportou alguns humanos para outro mundo e lançou o feitiço do esquecimento nela para que ela não se lembrasse do que aconteceu. Quando o relicário de Haunted perguntou por que ele não a eliminou também, ele respondeu que ela precisava ser torturada mentalmente.
Enquanto isso, no escritório do 35º pelotão, o Turi e Marie começaram a discutir de novo. Enquanto Kusanagi tentava acalmar a situação, Asahi interrompeu com um anúncio sobre o próximo torneio de batalha simulada, chocando-os. Kusanagi foi até o quadro de avisos para verificar o diagrama do torneio depois disso. E enquanto estava lá, esse sujeito de cabelo castanho apareceu só para zombar dele e de seu pelotão de segunda categoria, porque eles não tinham chance de ganhar no torneio. Depois da escola naquele dia, no caminho para casa, Kusanagi encontrou Marie e ficou surpreso que ela não tivesse ido para casa, mas ela disse que estava ficando com ele, o que o chocou. No entanto, o Turi apareceu de repente, acusando-a de tentar usar um feitiço sedutor em Kusanagi, que poderia facilmente se apaixonar por qualquer coisa de saia. Ela disse que iria com eles também para proteger Kusanagi dela, e no caminho para casa, Kusanagi se perguntou por que Marie estava ficando em sua casa, e o Turi explicou que o presidente não queria que ela ficasse no campus para que outros estudantes não descobrissem seu segredo, não fosse descoberto. Asahi não estava ficando sozinha, e a próxima pessoa que poderia acomodá-la era o Turi, mas eles eram inimigos jurados. Quando chegaram ao apartamento de Kusanagi, ele simplesmente entregou a chave e saiu, dizendo para curtirem, mas ao ver isso, o Turi imediatamente tentou sair também, mas Marie a segurou. Enquanto isso, Hayato e seu parceiro estavam observando Marie do carro, surpresos que Valhalla não havia mordido a isca e atacado Marie, mesmo que eles tivessem deliberadamente a mandado para fora do campus. Mais tarde à noite, Kusanagi voltou para casa e encontrou Marie sem roupas, o que o deixou vermelho. Nesse momento, o Turi também apareceu para lutar com ela, e ambos milagrosamente acabaram no rosto de Kusanagi, mas ele já sabia que estava em apuros. Naquela noite, Kusanagi tentou se relacionar com Marie como se fosse da família, mas ela deixou claro que era uma bruxa, e talvez não fosse a pessoa que ele pensava. No dia seguinte, a competição começou, e enquanto os outros membros da equipe trabalhavam juntos, Marie se recusou a se juntar a eles porque não queria ser associada a eles. Enquanto isso, Kusanagi se ofereceu para ser o isco, mas quando ele correu para a linha de frente, Marie rapidamente interveio e causou uma distração, dando à equipe uma vantagem, tornando-os os vencedores. Depois, Kusanagi disse a Marie que ela foi a jogadora mais valiosa da partida, mas ela ficou envergonhada e recusou, alegando que não fez nada. E Karuga então a elogiou por seus esforços e disse que era ótimo ter uma ala plana como ela no time, já que todas as outras estavam carregando grandes peitos. Isso a deixou ainda mais envergonhada, mas Lapis apareceu como um conforto para deixá-la saber que ela não estava sozinha. Mais tarde naquela noite, o Turi foi ao escritório do presidente para dar um relatório sobre Marie, mas não o encontrou. No entanto, encontrou um documento estranho sobre Marie que afirmava que ela estava envolvida com Valhalla, e seu crime era assassinato, chocando-a. Enquanto isso, Kusanagi tentou dar a Marie um papo reto comparando sua situação com Asahi e Ikaruga, que também costumavam se odiar antes de magicamente se tornarem inseparáveis. Ele acreditava que humanos e bruxas não eram tão diferentes, e disse a ela para parar de agir como se fosse uma doença contagiosa. Marie, por outro lado, começou a suspeitar que era uma vilã em uma vida passada por causa de alguns flashbacks estranhos, mas Kusanagi prometeu que mesmo que fosse, ele ainda a apoiaria até o fim. No dia seguinte, o grupo chegou à arena, se preparando para o torneio. Mas antes das coisas esquentarem, o Turi chamou Kusanagi de lado para um chá. Enquanto os outros esperavam, ela confessou que descobriu que Marie já havia se envolvido em atividades terroristas ao se juntar a Valhalla por razões que ninguém conseguia entender. Apesar disso, ela sentiu que toda a aura criminosa e maligna de Marie não fazia sentido. Quando os jogos começaram, Hayato liderou a vigilância ao redor do local, enquanto o presidente, Sogetsu, sentava-se pronto para assistir ao evento se desenrolar, plenamente convencido de que Valhalla estava prestes a invadir a festa. E de fato, o 15º pelotão enfrentou o 35º, e justo quando as coisas estavam esquentando, uma das garotas foi ao estilo Groot e brotou galhos, nocauteando Kuo no processo. Kusanagi correu para ajudar, mas antes que ele pudesse piscar, uma flor desabrochou e de dentro dela saiu Haunted. Ele imediatamente fixou os olhos em Mary e anunciou que tinha vindo resgatá-la, como se fosse algum salvador romântico. Maria não fazia ideia de quem era esse homem maltrapilho. Hayato ordenou que sua equipe o atacasse, mas quando Sogetsu sugeriu capturar o estranho em vez disso, Hayato respondeu que Haunted era diferente. Após a chuva de balas cessar, Haunted usou um campo mágico para manter todos afastados. Sogetsu decidiu que o pelotão de Kusanagi teria que lidar com isso. Dentro, Kusanagi verificou Maria enquanto Haunted aparecia novamente, ainda tentando amá-la. Ele até perguntou se Kusanagi era seu homem, depois ameaçou casualmente se vingar de todo o seu corpo se ela não confessasse seu amor de volta. Kusanagi decidiu que já era o suficiente e ativou seu Relic Eater. Lapis rapidamente avisou que Haunted era louco de nível S, mas Haunted reconheceu Kusanagi como o cara que derrotou o Enherjar e sarcasticamente implorou para Kusanagi deixar passar desta vez, mas ele se recusou e atacou de qualquer jeito. No entanto, Haunted de repente sacou sua ferramenta mágica, esfaqueou Kusanagi e instantaneamente se transformou em seu traje chamativo de vilão. Enquanto isso, o Tori estava com Asahi tentando reanimá-la. Um insulto de Ikaruga sobre seus grandes canhões, e Asahi voltou à vida como se tivesse renascido com saúde completa. Naquele momento, o Tori relatou a Sogetsu que a prisão de Mary tinha sido baseada no tipo de magia errado, que era magia de desespero, não auroral, o que significava que as acusações eram falsas. Sogetsu perguntou o que ela queria em troca dessa informação, e o Tori fez um pedido misterioso. De volta ao campo de batalha, Kusanagi se perguntou se Haunted também era um caçador de bruxas, mas Lapis esclareceu que essa transformação foi devido a um artefato mágico perdido, basicamente. Poder de desconto, equipamento errado. Haunted continuava chamando por Mary como um ex rejeitado, e quando ela disse que não o conhecia, ele desfez o feitiço que bloqueava suas memórias. Acontece que Mary foi uma vez uma doce órfã, aprendendo magia para ajudar as pessoas, ou seja, até que todo o seu orfanato pegou fogo e Assombrado apareceu, prometendo poupar as crianças se ela colaborasse. Ela concordou, e todos ainda morreram. Assombrado a manipulou novamente, prometendo que ela poderia vê-los, e então convocou suas almas fantasmagóricas para um efeito dramático. Mary desabou, Haunted achou graça, e Kusanagi se envolveu com um monólogo cheio de nonsense. Ele disse a ela que a única maneira de se redimir era usar sua magia para salvar vidas, e que sempre que a culpa ficasse pesada, ele carregaria metade. Haunted achou isso cafona e ofereceu-se para mostrar a ele o que era o verdadeiro desespero. Kusanagi inicialmente se defendeu, mas Haunted rapidamente lembrou a todos que ele era material de vilão principal. Ele apunhalou Kusanagi com magia invisível, mas Lapis ativou o modo de raio-x e disse a Kusanagi para mudar o tipo de espada no meio da luta. A troca de formas múltiplas funcionou, e Kusanagi eventualmente colocou Haunted de joelhos. No entanto, o idiota pegou um refém civil como distração e quase apunhalou Kusanagi por trás.
Assistindo da linha lateral, Mary lembrou-se de um feitiço de proteção de seu orfanato e lançou, totalmente preparada para perder a cabeça com seu colar mágico, já que ele havia sido programado para explodir se ela tentasse usar sua magia. Haunted desviou de qualquer maneira e zombou dela por não acertar. Assim que ela aceitou a morte, o Tori chegou e disse que o colar havia sido desarmado graças à sua chantagem contra o presidente. O Tori comprou o tempo para Mary com uma granada anti-magia, enquanto Asahi fornecia cobertura de fogo. Kusanagi coordenou o contra-ataque enquanto Mary atacava Haunted com tudo que tinha. O vilão continuou se esquivando e insultou sua utilidade novamente, mas Kusanagi absorveu a magia dela para supercarregar seu Relic Eater. Haunted lançou sua magia característica, mas Kusanagi imediatamente lançou a dela também. Lápis explicou que seu Relic Eater poderia absorver magia, tornando-os literalmente feitos para trapacear. Kusanagi finalmente cortou através de Haunted, levando o homem a finalmente perguntar seu nome e perceber que ele era de um clã caçador de demônios, surpreendendo Kusanagi enquanto ele se perguntava o que ele sabia sobre isso. Com isso, Haunted fez uma retirada dramática de vilão, enquanto Kusanagi desabou de puro cansaço. Alguns dias depois, Asahi se encontrou diante do horror da desgraça acadêmica. Suas notas eram tão terríveis como as suas, que a mulher que ela chamava de mãe decidiu que a única punição lógica era casá-la. Asahi tentou protestar, mas a senhora negou diretamente ser sua mãe adotiva. Faltando apenas um mês para o fim da escola, as coisas estavam sombrias para nosso coelhinho agitado. Enquanto isso, na academia, o chefe do comitê escolar, Heima, reuniu todos para um grande anúncio. Ele introduziu um festival de caça às bruxas, onde os estudantes poderiam atuar como caçadores de recompensas para ganhar dinheiro. Ele até revelou a brilhante moeda exclusiva para o festival que poderia ser trocada tanto por créditos escolares quanto por dinheiro real. Naturalmente, isso causou um pouco de caos. Mary, Ikaruga e o Tori não ficaram animados com isso, mas Kusanagi entrou em seu alter ego como uma evolução de Pokémon descontrolada. Mais tarde no escritório, Kusanagi revelou que eles participariam do festival, quer gostassem ou não. Todos se perguntavam por que o entusiasmo repentino até que Ikaruga deixou cair o chá. O cara estava nadando em dívidas e tinha uma irmãzinha para cuidar, então o dinheiro era necessário. Lá fora, Asahi ouviu a equipe se preparando para o festival e, ainda assombrada pelas palavras da mãe, achou que eles estariam melhor sem ela. Ironicamente, lá dentro, as meninas já estavam se perguntando onde estava sua atiradora favorita. O Tori apontou que elas realmente precisavam dela, já que ela era literalmente os olhos do esquadrão. Isso levou Mary a se perguntar por que Asahi usava aquela ridícula tiara de coelho se ela odiava ser chamada de Bunny. Ikaruga revelou casualmente que Asahi na verdade gostava do apelido. Foi então que Asahi entrou pela porta como a polícia federal e negou tudo. Ela explicou que a faixa era um presente da avó e pediu que não a zombassem. Kusanagi disse que era fofinha, fazendo seu rosto ficar vermelho como um tomate bem maduro. Tentando mudar a conversa, Asahi mencionou o festival justo quando um cara feio entrou e se apresentou como o capitão do 23º pelotão. Ele sugeriu que formassem uma aliança, já que ambas as equipes estavam nas últimas posições. Kusanagi concordou instantaneamente e o coração de Asahi se partiu um pouco. Ao sair, ela se lamentou com a ideia de que não teve tempo suficiente para passar com seus amigos ultimamente, e que logo deixaria da academia. Foi aí que ela encontrou Heima. Ele a cumprimentou calorosamente, perguntou se ela tinha crescido, e em geral deu uma impressão muito estranha. O cérebro de Asahi entrou em curto-circuito enquanto ele sussurrava que ela não precisava mais se forçar, porque eles estariam juntos para sempre. Ela caiu de joelhos no meio de um ataque de pânico, justamente quando Kusanagi apareceu. Heima agradeceu a ele por cuidar de Asahi, mas disse que não seria mais necessário por muito tempo, já que ela era sua preciosa posse. Assim que ele saiu, Asahi desmaiou e mal conseguiu pedir ajuda a Kusanagi antes de desmaiar novamente. Enquanto ela se recuperava, o Tori foi convocada pelo secretário do conselho estudantil e foi levada por uma passagem secreta na estante, como se estivesse entrando em Nárnia. Dentro, ela encontrou Nagaru, a presidente do conselho estudantil. Nagaru pediu desculpas por sempre fazer sua secretária agir como espiã, mas a garota insistiu que gostava do trabalho. Nagaru perguntou se o Tori tinha ouvido falar de Mephistófeles, a bruxa devoradora de mentes da lenda. O Tori não acreditou, mas Nagaru insistiu que a bruxa era real e que havia possuído um dos seus subordinados, que então procedeu a matar todo o esquadrão. De volta ao hospital, o restante do pelotão se reuniu em torno de Asahi como uma cena de crime. Ikaruga lembrou que ainda tinha um trabalho a fazer, mas Kusanagi notou que Asahi não soltava sua mão e decidiu ficar até ela acordar. Mary, no entanto, avisou que cortaria seu ponto fraco se ele tentasse algo estranho. Quando Asahi finalmente abriu os olhos, ficou chocada ao ver que estava segurando a mão dele. Envergonhada, ela se afastou, mas Kusanagi não achou que era grande coisa, e disse para ela continuar andando. Enquanto isso, Nagaru começou a investigar Heima, o presidente executivo da escola, que foi transferido há apenas um mês, e já estava exercendo grande influência. Também fazia exatamente um mês desde que o esquadrão dela havia sido atacado. O momento era um pouco perfeito demais, o que também deixava Utori desconfiada. Naquela noite, Kusanagi levou Asahi para casa e perguntou sobre sua estranha interação com Heima. Ela tentou desconversar, mas Kusanagi não aceitou. Ela acabou perdendo a paciência e perguntou se ele se casaria com ela em vez disso, porque Heima era seu noivo, chocando Kusanagi. A família dela basicamente a leiloou por status e dinheiro. Com lágrimas nos olhos, ela lhe disse que este era seu último mês na escola. Mas Kusanagi, sendo o louco absoluto que é, disse pra ela passar a noite em sua casa. Mais tarde, Asahi tomou um banho quente em sua casa, fantasiando sobre ficar completamente maluca para escapar de seu casamento arranjado. Ela imagina que ficou grávida. A família dela não conseguiria se livrar dela. Mais tarde, ela saiu com apenas uma toalha, chocando o pobre rapaz. Ele ofereceu uma camisa, mas ela recusou, dizendo que tiraria mais tarde de qualquer maneira. De repente, ela tropeçou ao tentar se aproximar e Kusanagi a segurou rapidamente, mas a toalha caiu. Pensando que era aquela época em que sons felizes enchiam o ar, ela confessou que era a primeira vez, e se inclinou para o beijo, mas Mari, Utori e Ikaruga entraram abruptamente. Antes que Kusanagi pudesse explicar, Mari e Utori estavam prontos para crucificá-lo, mas a travessa Ikaruga estava mais preocupada com o motivo dele não tê-la convidado antes. Depois que Kusanagi foi verbalmente atacado, eles se sentaram para discutir o verdadeiro problema, o noivado de Asahi. Asahi perguntou por que todos apareceram, e Kusanagi revelou que os chamou para uma reunião de estratégia. Seu plano era usar o festival de caça às bruxas para melhorar as notas de Asahi, para que ela não tivesse que se casar com ninguém. Asahi ficou emocionada e disse que não precisavam ir tão longe, mas todos a lembraram de quanto ela significava para eles. Kusanagi disse a ela que ela não estava mais sozinha e ela finalmente desabou chorando, pensando que não os merecia, mas Kusanagi lembrou-a de quantas vezes ela salvou suas vidas.
Ikaruga então interveio e disse que tinha um plano. Eles se juntaram ao 23º pelotão e revelaram a operação distração de cosplay. Marie apareceu como uma gata de peito plano, provando justiça para a gangue da pista do aeroporto. O Tori veio como uma deusa chinesa sedutora com fendas nas coxas que poderiam fazer um monge tropeçar. Lápis era apenas lápis. E a Asahi foi a mais suspeita de todas, porque seu vestido poderia fazer até você pegar seu controle agora mesmo. O 23º pelotão ficou completamente em chamas à vista, até que Kusanagi apareceu vestido como: o que diabos é isso? Todos então tiraram uma foto juntos por motivos puramente acadêmicos. Na manhã seguinte, Asahi silenciosamente prendeu a foto do grupo em seu armário e sussurrou para seu falecido avô que ela não estava mais sozinha. Enquanto isso, do outro lado do campus, o Tori percebeu que algo estava errado quando encontrou uma aluna pintando o chão da escola como se fosse um mural de acampamento de verão. Quando ela perguntou sobre isso, a garota disse casualmente que foi ideia do Reima decorar para o festival, mas o Tori achou isso muito suspeito. Em outro lugar, Reima já estava agindo como um esquisito. Ele encontrou Kusanagi e disse que mal podia esperar para ver o que eles tinham planejado para o festival, já que seria a última memória de Asahi. Ele jogou a palavra pertencimento como se Asahi fosse uma almofada corporal de edição limitada, mas Kusanagi não estava gostando. Ele respondeu que se ela fosse realmente preciosa, Reima não a estaria tratando como um par de meias emprestadas. Reima, sendo o chefe final manipulador que é, perguntou o que Kusanagi era para Asahi. Quando Kusanagi disse camarada, Reima riu como um vilão da Disney muito louco e revelou que Asahi tinha matado Hyde, seu próprio irmão. Kusanagi imediatamente disse que era mentira, mas Reima insistiu que ele estava falando muito sério e que faria o que fosse preciso para manter Asahi só para ele. Enquanto isso, o Tori chamou Vlad e pediu uma varredura aérea da escola. Quando ela viu o quadro completo, descobriu que a arte decorativa do chão era um enorme círculo mágico de controle mental, e ela sabia que tinha que fazer algo sobre isso o mais rápido possível. De volta ao chão, Asahi encontrou Reima novamente. Ele a chamou de má garota por não ter vindo para casa na noite anterior. Asahi tentou se impor dizendo que não seguiria mais suas ordens, mas Reima lembrou-a que assassinos como ela não têm muitas opções. Ele continuou a cutucar seu trauma por causa de seu irmão morto, até ela ter outro ataque de pânico e quase desmaiar ali mesmo. Enquanto aquele drama se desenrolava, a leal secretária de Nagaru relatou que Reima era definitivamente Mephistófeles em cosplay humano. Como sempre, Nagaru pediu desculpas por fazê-la se esgueirar, mas a secretária respondeu que ela literalmente morreria se o presidente ordenasse. No entanto, Nagaru, suspeitando que ela não era a verdadeira, disse a ela que sua secretária teria dito que queria ser uma espiã. Percebendo que haviam sido descobertas, ambas sacaram armas e se atiraram. Em outro lugar, Kusanagi verificou o escritório para encontrar Asahi, mas Marie não a tinha visto. Foi tudo o que ele precisava ouvir, e saiu imediatamente enquanto Marie corria atrás dele. Ao mesmo tempo, a secretária falsa se encontrou com o Tori para uma operação de captura de Reima. O Tori entrou e disse a Reima que ele estava preso, mas a secretária falsa tirou a máscara e revelou que a verdadeira secretária e Nagaru provavelmente já estavam no céu. Antes que o Tori pudesse reagir, Reima colou um amuleto em sua testa e, assim, Mephistófeles assumiu o controle. Enquanto isso, a coleira de Mary foi desativada, então ela disse a Kusanagi que algo estava seriamente errado. Kusanagi então recebeu uma ligação de Nagaru, que estava viva graças a um colete à prova de balas. Ela confirmou que o Tori estava possuída, e pediu a Kusanagi para ajudar a salvá-la. Kusanagi concordou, mas não por causa de suas ordens. Ele deixou claro que se tratava de resgatar seu camarada, não de seguir seu caos. Depois de desligar, Kusanagi convocou Lápis e pediu a ela para localizar onde Utori e Asahi estavam, mas ela não conseguiu localizar o Tori. No entanto, ela rastreou Asahi até a igreja. Ele disse para Mary lidar com a mágica enquanto ele ia atrás da garota coelho. Na igreja, os pensamentos de Asahi estavam em replay total, enquanto ela lembrava do acidente com seu irmão, de como ele estava brincando com o rifle do avô deles, de como ela tentou impedi-lo, e de como tudo deu terrivelmente errado. No túmulo dele, Reima apareceu perguntando como era ser uma assassina. Quando ela disse para ele ir embora, ele a esbofeteou e afirmou ter posse sobre ela desde aquele dia. De volta ao presente, Reima apareceu novamente, declarando que era a noite de núpcias deles. Asahi tentou rejeitá-lo, então ele a esbofeteou novamente e disse para ela se submeter. Ela ficou lá derrotada até que seus olhos pousaram na foto do grupo. Versões imaginárias de seus colegas de equipe chamaram por ela, e naquele momento, ela se lembrou que não estava mais sozinha. Então ela mordeu o idiota como um guaxinim raivoso e se levantou. Isso irritou Reima, e ele instantaneamente convocou seu Relic Eater para acabar com ela. Mas antes que ele pudesse atacar, Kusanagi atravessou a janela como um herói de filme de ação. Mary suspirou aliviada, e Kusanagi deu um tapinha na cabeça dela. Então ele disse a Asahi para ajudar Mary a desfazer a magia. Antes de sair, Asahi pediu a ele para dar uma boa surra em Reima, e prometeu que se ela conseguisse, ele teria que dar um tapinha na cabeça dela também. Com isso, ela rasgou o vestido e saiu correndo. Enquanto isso, Ikaruga entregou o rifle do avô para Asahi junto com 2 balas forjadas especificamente para mandar a alma de Mephistófeles para o vazio. Mary, agora preparando um feitiço anti-magia, foi interrompida por Utori possuída e falsamente amigável. Ela disse a Mary que estava preocupada com ela, o que Mary imediatamente percebeu ser uma mentira. Ela chamou por Mephistófeles imediatamente, porque a verdadeira Utori preferiria comer pregos a se preocupar com ela. Mephistófeles, indiferente, apenas apontou uma arma e se preparou para acabar com ela. De repente, Asahi apareceu do nada e empurrou Mephistófeles do telhado. Infelizmente, o demônio lançou um encanto nela enquanto caía, que fez todos os homens próximos se apaixonarem por ela e a perseguissem como zumbis animados. De volta à igreja, Kusanagi deu uma surra em Reima e o assustou pra caramba, fazendo ele se mijar e desmaiar. Lápis perguntou por que ele simplesmente não terminou de assustá-lo, e Kusanagi disse que Asahi não pediu para deletá-lo e que havia coisas mais importantes a fazer. No telhado novamente, Mary tentou dissipar o feitiço, mas Mephistófeles retornou e atirou em seu braço. Bem na hora em que ela estava prestes a acabar com Mary, Kusanagi apareceu novamente. Mephistófeles invocou Vlad e desarmou Kusanagi com um único tiro, deixando-o para lutar apenas com sua espada.
Naquele momento, Asahi chegou, mas Mephistófeles tentou seu último truque, fingindo que Kusanagi estava possuído e dizendo a Asahi para atirar nele. Kusanagi calmamente disse para ela atirar neles dois se não pudesse decidir porque todos confiavam nela. Mas Asahi sabia o que fazer. Antes de puxar o gatilho, o Tori de repente começou a lutar contra Mephistófeles pelo controle de seu corpo e implorou a Asahi que atirasse nela. Então Asahi disparou um tiro certeiro direto em suas costas, libertando-a do domínio do demônio. Em seguida, sem hesitar, ela carregou a segunda bala e explodiu a alma de Mephistófeles em pó cósmico. Depois, todos correram para verificar o Tori enquanto Mary finalmente terminou o feitiço e se juntou a eles. Ikaruga entrou correndo, verificou o pulso de Utori e declarou que ela estava viva. Nesse momento, Utori abriu os olhos sonolenta e pediu a todos que fizessem silêncio. Alguns dias depois, Ikaruga foi convocada pelo presidente que lhe entregou uma foto de algo chamado Célula Elfo Negro. Aparentemente, isso foi usado por um grupo suspeito chamado Alquimistas para criar armas. Ikaruga afirmou que não fazia ideia do que era, mas Sogetsu não acreditou. Segundo ele, ela costumava ser uma das gênias pesquisadoras dos alquimistas, basicamente um bebê científico brilhante que eles fizeram para o mal. Ainda assim, Ikaruga continuou negando tudo e saiu furiosa. Hayato disse a Sogetsu que ela estava definitivamente mentindo e que eles deveriam apenas arrancar a verdade dela, mas Sogetsu decidiu que seria mais divertido apenas observar o que ela faria a seguir. Enquanto isso, o resto dos estudantes estava verificando suas classificações de pelotão e surpresa, o 35º pelotão ainda estava no fundo do poço. Mary apareceu para criticá-los por isso, mas Asahi lembrou a ela que agora ela fazia parte do grupo dos perdedores também. Tori e Ikaruga chegaram, e quando Kusanagi perguntou onde Ikaruga tinha estado, ela disse a ele que ele não aguentaria a verdade. Kusanagi achou que ela estava agindo de forma estranha, mas ela ignorou e apontou como todo o time tinha caído na sua frase cafona de carregar metade do seu fardo. Mais tarde no escritório, Asahi sugeriu que eles enfrentassem uma missão na fronteira, mas Mary disse que seriam transformados em queijo suíço em 5 minutos. Ela então mencionou uma serpente gigante nos esgotos, mas as meninas disseram que era apenas um mito urbano. Kusanagi veio ver Ikaruga, que disse que seu pelotão não havia mudado nada. Quando ele comentou que sempre foi assim, ela brincou que eles pareciam um casal de velhos. Do nada, Ikaruga anunciou que iria tirar uma licença. Ela se recusou a explicar o motivo, pediu que fizessem o melhor e disse adeus, o que foi estranho porque ela nunca se despedia. Em algum lugar distante da escola, uma cientista louca chamada Izuka estava conversando com Haunted, um vilão com transtorno de personalidade. Ele perguntou por que ela deixou Alchemist e ela explicou que eles só a deixavam construir o que queriam. Haunted percebeu que ela havia pedido para ele deseliminar os cientistas sem motivo prático, o que o deixou bravo porque ele gostava de tomar ovos cozidos apenas por amor. De repente, Izuka teve uma dor de cabeça e disse que alguém tinha acabado de vazar a informação sobre a célula dos Elfos Sombrios. Ela sabia que tinha sido feito por sua irmã, Ikaruga. De volta à cidade, enquanto Kusonogi e o grupo espionavam Ikaruga, ela desapareceu de repente com a passagem de um veículo, deixando-os imaginando para onde ela foi. Eles concluíram que ela deve ter ido para o subsolo através de um esgoto. Sem saber como rastreá-la, Lapis apareceu como um gênio invocado e ofereceu ajuda. Enquanto isso, Ikaruga encontrou Izuka e ofereceu liberar a cela dos Elfos Negros se ela pudesse observar os experimentos. Ela disse que só se importava em trazer de volta os Elfos Negros. Izuka, claramente não convencida, perguntou por que ela havia roubado a cela 4 anos atrás. Ikaruga disse que correu para salvar sua vida, mas Izuka não acreditou e a advertiu para não interferir novamente. De repente, alguns capangas armados apareceram para arrastar Ikaruga. Ao mesmo tempo, seu pelotão foi pego em tiroteio, mas conseguiu encontrar Ikaruga inconsciente entre os soldados. Tori enfrentou os bandidos enquanto Kusonogi pegava Ikaruga e escapava com ela. Bem quando eles pensaram que estavam seguros, um esquadrão de dragões apareceu e soltou bombas por toda parte. Kusonogi foi ferido, então Ikaruga o levou para um esconderijo seguro. Depois disso, ela ligou para Izuka e avisou que se algum de seus colegas de equipe morresse, o acordo estaria cancelado. Enquanto isso, Sogetsu fez uma ligação com o chefe da Alchemist, que culpou o caos por uma instalação rebelde e ofereceu 150 dragões para compensá-lo. Ela implorou a Sogetsu para eliminá-los, e ele concordou. Então ele se preparou para começar a guerra. Na instalação rebelde, as garotas estavam presas sem um pingo de dignidade ou roupas. Izuka veio vê-las e revelou que era a irmã de Ikaruga, chocando-as. Ela perguntou se eles eram os camaradas de quem a Ikaruga falou, e eles disseram que sim. Ela tentou falar mal da Ikaruga, mas Asahi disse pra ela parar com isso porque eles conheciam a Ikaruga mais do que ela. Ao ouvir isso, Izuka riu e começou a explicar quem realmente era Ikaruga. Aparentemente, Ikaruga e Izuka eram crianças prodígios criadas em um laboratório, fazendo experimentos estranhos como transplantar cérebros humanos em grifos. Tudo estava indo bem, até que Ikaruga trouxe escondido um livro sobre famílias. Esse livro fez com que ela começasse a fazer perguntas estranhas sobre amor e amizade, que não faziam parte do manual de treinamento de cientista maluco. Para ser expulsa, ela criou um elfo sem mana, um fracasso deliberado. Mais tarde, Izuka mostrou a ela o que acontecia com pesquisadores fracassados, esperando assustá-la para que se comportasse. Mas naquela noite, Ikaruga fez as malas, pronta para escapar. Ela implorou para que Izuka fosse com ela, mas um alerta de repente soou pelo prédio, indicando que alguém havia roubado a cela da Elfa Negra. Ikaruga disse adeus a Izuka e saiu correndo para encontrar a elfa que criou, Canária. Mas quando ela chegou lá, já era tarde demais. No presente, na casa segura, Ikaruga se abriu para Kusonogi sobre seu passado. Ela disse que não tinha certeza se tinha um senso de certo ou errado. Quando Kusonogi perguntou o que ela realmente queria e prometeu ajudá-la, ela perguntou o que ele faria se o objetivo dela fosse algo mau. Ele disse que a impediria. Achando que aquele poderia ser o momento final juntos, Ikaruga subiu em cima dele e começou a se despir, pronta para pegar o expresso Kusanagi antes que o tempo acabasse, chocando-o. Kusanagi começou a entrar em pânico, dizendo que eles não deveriam fazer nada maluco sem pensar. Mas Ikaruga estava disposto a explorar todas as nuances com ele. Assim que as coisas estavam prestes a esquentar, um helicóptero da Alchemy voou na direção deles, interrompendo tudo. Ikaruga o beijou, puxou uma agulha e disse pra ele não segui-la, porque ela o amava. Foi quando Kusanagi percebeu que havia sido drogado, pois não conseguia se mover. Lá fora, ela encontrou Izuka e a advertiu para manter o acordo ou as coisas ficariam complicadas. Momentos depois, um carro jogou as outras garotas para fora e saiu sem dizer uma palavra. Mesmo depois de tudo, Asahi disse que voltaria para salvar Ikaruga. O Tori não tinha certeza se ela poderia ser confiável, mas Asahi acreditava em quem Ikaruga havia se tornado, não em quem ela costumava ser. Isso foi o suficiente para o Tori e Mary ficarem com ela.
Antes que eles pudessem dar um passo, dragões da Inquisição passaram rapidamente por eles, indo direto para a alquimia. Então uma limusine chegou e Sogetsu saiu, anunciando que iam lutar. Ele perguntou sobre Kusanagi e Ikaruga, mas ninguém sabia onde eles estavam. Sem perder tempo, ele abriu uma caixa cheia de armas e disse para eles escolherem uma. Enquanto isso, o Kusanagi cambaleou para fora, ainda atordoado com o que quer que Ikaruga tinha injetado nele. Ele encontrou Lápis e disse que queria voltar para seu time. Então Lápis se transformou e ativou seu traje de combate, e juntos eles correram em direção à alquimia, derrubando inimigos pelo caminho. Lápis disse que Ikaruga provavelmente estava no topo da torre. E ouvindo isso, o Kusanagi perguntou se ela podia voar, mas ela disse que tudo o que podia fazer era planar, já que não tinha asas. Ele disse que ela era incrível, mas Lapis achou estranho ele estar exaltando sua arma assim. Enquanto os outros lutavam no chão, Sogetsu caminhava calmamente pelo caos como se já tivesse visto tudo isso antes. Ele então usou sua própria relíquia e eliminou uma onda de inimigos com um único disparo. Dentro, Kusanagi encontrou Utori, que de alguma forma conseguiu chegar ao campo de batalha. Ela o alertou que se a Inquisição descobrisse o passado da Ikaruga, eles aprenderiam, então eles precisavam descobrir a verdade primeiro. Asahi se ofereceu para segurar o inimigo enquanto o resto ia mais fundo na instalação. Naquele mesmo momento, Izuka estava enfrentando Ikaruga. Ela falou sobre a raiva que sentiu quando Ikaruga desapareceu anos atrás. Ela acreditava que poderia ter feito uma grande diferença se Ikaruga não tivesse abandonado tudo. Ikaruga disse que saiu porque não queria que sua vida fosse apenas sobre construir armas. Quando perguntaram o que ela encontrou, ela simplesmente disse: juventude. Mas Izuka não achou essa resposta boa o suficiente. Por causa do livro de Ikaruga, os superiores reprogramaram seu cérebro para puni-la sempre que sentisse algo humano. Ikaruga estava atônita, mas Izuka não tinha terminado. O plano dela agora era trazer de volta os Elfos Negros e escapar para Valhalla. Ikaruga disse que veio para impedir tudo isso, e também salvar Izuka. Ela se arrependeu de não tê-la levado junto quando partiu, e perguntou se poderiam recomeçar, mas Izuka a afastou e disse que a única coisa que queria agora era queimar o mundo. Ela atirou em Ikaruga na perna e pediu pela célula escura. Foi então que Ikaruga revelou que ela estava com ela o tempo todo. De repente, ela começou a se transformar. Seu corpo se transformou em um elfo negro, chocando Izuka, que percebeu que Ikaruga havia alterado seu próprio DNA. Ikaruga então criou antimatéria e ameaçou destruir a instalação. Izuka tentou impedi-la, mas Ikaruga disse que poderia desfazer o dano feito ao seu cérebro. No momento em que ela estendeu a mão, Haunted de repente ganhou vida e golpeou Izuka. Lá fora, Kusanagi e Utori ainda estavam lutando, mas suas energias estavam se esgotando. E quando Utori perguntou a Vlad por que seus ataques estavam enfraquecendo, Vlad disse para ela formar um contrato com ele para acessar mais poder de fogo. Mas ela não cedeu. Enquanto isso, Lápis disse a Kusanagi que eles estavam a apenas 10 minutos de energia. Asahi e Mary também estavam resistindo, mas estavam quase sem munição. Lá dentro, Ikaruga segurava sua irmã enquanto Haunted desfrutava ao vê-la sofrer. Furiosa, Ikaruga investiu contra ele, e quando sua antimatéria colidiu com sua magia, uma enorme explosão ocorreu. Quando a poeira baixou, ela segurou Izuka, implorando para que aguentasse, mas era tarde demais. Izuka disse para esquecer tudo e revelou que Canaria estava viva com Valhalla. Com seu último suspiro, pediu a Ikaruga para continuar vivendo. Haunted voltou e ofereceu levar Ikaruga, dizendo que Izuka já tinha ensinado tudo a ele. Ela respondeu com uma bala na cabeça. Em troca, ele convocou um presente final, um dragão mecânico. Kusanagi pulou para pegar Ikaruga antes que ela pudesse tocar o chão. Lepus analisou o dragão e disse que as chances de vencer eram quase nulas, mas Ikaruga os lembrou que máquinas podem quebrar. Sogetsu observava a distância enquanto o dragão começava a destruir tudo. Utori abriu caminho para Kusanagi avançar. Asahi ativou seu canhão eletromagnético e Ikaruga disse para ela atingir o motor de voo. Aquele seria seu ponto fraco. Mas Asahi tinha apenas 5 tiros. Ela errou o primeiro, depois os próximos 3. Kusanagi lembrou a ela que estava contando com ela. Isso a levou a se concentrar. Ela acertou o 5º tiro, atingindo o motor. O time vibrou, mas o dragão não caiu. Em vez disso, lançou Kusanagi contra a parede. Utori atirou nele, mas o dragão a afastou. Kusanagi tentou acertar o motor novamente, mas Lepus avisou que estavam sem energia. Naquele momento, Mari transferiu sua mana restante para Kusanagi, dando-lhe uma última chance. Ele se energizou e avançou, cortando o corpo do dragão até o traje desligar completamente. Finalmente, o dragão caiu e desligou. Alguns dias depois, Ikaruga lançou casualmente uma bomba. Eles estavam indo disfarçados para pegar um artefato mágico. Utori disse que deveriam se preparar agora mesmo, mas Ikaruga olhou para ela com pena e avisou que o grupo talvez não estivesse preparado para esse tipo de situação perigosa. Mas Utori, movida pelo ego e sem nenhuma visão de futuro, se gabou de seu currículo de furtividade de primeira linha, então Ikaruga disse para ela ir em frente e se virar. Reviravolta, a missão era em uma boate, basicamente o inferno pessoal de Utori. Eles foram empurrados para uma área VIP com alguns rejeitados bêbados, Krusty, com cheiro de charuto, que lhes disseram para beber e sorrir. Asahi, vestida como um anúncio de cosplay para Barely Legal, lembrou-os de que estavam de serviço e não podiam tomar doses. Utori manteve distância, mas Asahi a alertou para parar de agir como uma freira ou ela iria estragar a cobertura. Naquele momento, um dos caras elogiou os peitos de mãe dela e ela ficou furiosa, xingando ele como se acabasse de descobrir que ele votou no último presidente chamado Joe. Kusanagi interveio antes que ela pudesse ficar completamente furiosa e pediu desculpas, dizendo que era a primeira noite dela. Curiosamente, Kusanagi revelou-se um verdadeiro terror como ajudante de restaurante, limpando mesas, lidando com pessoas estranhas e provando que podia fazer mais do que manusear espadas. Enquanto as garotas ainda estavam processando a evolução chocante, Utori avistou um homem suspeito com um pacote duvidoso. Ela se sentou ao lado dele enquanto ele tentava, sem sucesso, conquistar uma garota muito fora de sua liga. Quando ele disse que tinha um presente, o mano foi lá e apalpou o bolo da Utori, deixando-a instantaneamente envergonhada. Ela acertou um direto nele que fez o pacote voar. Sem hesitar, ela fez como John Wick e atirou no pacote no ar. A equipe se moveu para prendê-lo, apenas para descobrir que o artefato misterioso era um console de videogame. Então, do nada, um cara completamente diferente com um anel surtou e saiu correndo. Todo mundo deixou o nerd dos jogos pra trás e correu atrás do novo suspeito, deixando Utori pra trás em seu inferno pessoal. De volta à academia, Utori pediu desculpas por arruinar toda a missão e Asahi disse que era totalmente compreensível, porque ela também teria dado um soco nele. Ikaruga não foi tão gentil e lembrou que uma penalidade poderia zerar todos os pontos, fazendo a vergonha interna de Utori pior do que o peito de Mari.
Enquanto isso, o anel que eles recuperaram era lixo. De acordo com Ikaruga, ele foi feito de magia falsificada que não valeria nem 5 pontos no eBay. Kusanagi, como um herói típico e impulsivo, sugeriu testar o anel eles mesmos para talvez dobrar seus pontos. O Tori perguntou se isso era seguro, mas Ikaruga lembrou que ela era a razão pela qual estavam presos com joias de baixa qualidade desde o início. Ikaruga se ofereceu para testá-lo ela mesma, brincando que, no pior dos casos, ela se apaixonaria por alguém. No entanto, Mari e o Tori lutaram pelo anel. Pegou o anel dela como se fosse a última célula cerebral do lugar. Durante o caos, o anel fez um mortal mágico e pousou direto no dedo de Kusanagi. Uma luz rosa explodiu, e quando ele percebeu o que estava acontecendo, Asahi estava agarrado a ele, delirando sobre o quão bem ele cheirava antes de lamber ele completamente. Mary também entrou furiosa, acusando Kusanagi de traí-la mesmo ele nunca tendo concordado em estar no relacionamento. Ela tentou culpar a traição dele por ser de peito pequeno e começou a desabotoar para provar que ativos pequenos ainda tinham valor. Mas tudo o que ela fez foi traumatizar Kusanagi, que fechou o casaco dela como se ela estivesse mostrando uma desgraça nacional e correu. Então o Tori o derrubou no chão e começou a lambê-lo também como um Golden Retriever no cio. Kusanagi se esquivou debaixo dela apenas para descobrir que até mesmo o lápis havia pegado a gripe da sede. Ikaruga, a última esperança, revelou que era um anel de embriaguez, e quando Kusanagi agradeceu a Deus por ela ser normal, ela tentou beijá-lo, mas vomitou em vez disso. Alguns dias depois, receberam outra missão para investigar por que uma praia estava sempre no verão. Mary disse que seria difícil para uma bruxa manter uma estação permanente, e Ikaruga se perguntou que tipo de degenerado gostaria disso. Kusanagi disse a todos para relaxarem e tentarem aproveitar a vista. Quando eles chegaram, estava fazendo um calor de biquíni. Mary virou um gremlin da água, espirrando como se tivesse esquecido que tinha um trabalho. Asahi correu para se juntar a ela com suas boias saltitantes dançando ao redor, o que deixou o Tori com ciúmes, e ela a advertiu para se acalmar. Enquanto isso, Ikaruga estava ouvindo o Tori reclamar e decidiu calá-la dando a ela uma escolha de biquínis. O Tori se trocou e afirmou que era estritamente para a missão, mesmo que todos soubessem que era só uma desculpa. Mas ao mesmo tempo, Mary estava tentando chamar a atenção de Kusanagi. Infelizmente, Kusanagi fixou seus olhos em lápis apenas porque, se ele olhasse por muito tempo, suas calças poderiam levantar por respeito. Alguns minutos depois, Kusanagi encontrou lápis observando pescadores e explicou o conceito de isca e anzóis. Depois eles foram tomar sorvete e Kusanagi engoliu o dele como um bode faminto. Mary lembrou a todos que estavam em uma missão, mas o Tori argumentou que os soldados marcham melhor quando não estão famintos. No entanto, o trato digestivo de Kusanagi declarou guerra e ele correu para o banheiro para uma emergência. Enquanto isso, o Tori notou salva-vidas ajudando um cara que afirmava que um monstro gigante do mar tinha batido nele. Lápis deduziu que poderia ser o convidado do verão, um ser mágico que demorou demais para ir embora. As garotas se prepararam para capturar a criatura, exceto o Tori, que disse que não participaria porque não sabia nadar. Ikaruga estava relaxando também, enquanto Kusanagi ainda lutava por sua vida no banheiro. Então Asahi declarou com orgulho que o mini pelotão cuidaria disso, o qual incluía ela mesma, Mary e Lápis. Mary imediatamente ficou na defensiva, dizendo que ela não era tão baixa a ponto de ser considerada mini, mas todos olharam para seu peito e discordaram respeitosamente. Dano emocional! Lápis sugeriu que usassem as garotas como isca, enquanto ela se fingia de campeã de pesca, mas acharam isso ridículo, mesmo já estando no mar. O monstro marinho apareceu logo e imediatamente começou a fazer coisas refinadas com eles, fazendo-os saltar na água como uma vaqueira montando seu garanhão. Lápis pediu instruções a Kusanagi, mas ele ainda estava soltando mísseis marrons no banheiro, então ela disse às garotas para relaxarem. A corda segurando as garotas logo se quebrou e elas foram arrastadas para baixo. Finalmente, Kusanagi saiu do banheiro e mergulhou para ajudar com seu traje Power Wrong Gears, mas sua armadura o transformou em uma âncora. Então as garotas gritaram com ele por ser um idiota de primeira. Lápis imediatamente se transformou em uma vara de pescar e Kusanagi fisgou o monstro como um profissional. Com as meninas libertadas, o Tori passou o cartão mágico para Mary e ela lançou uma explosão que arremessou a criatura do mar para a órbita. Mais tarde, enquanto se preparavam para partir, o Tori distribuiu picolés para o mini pelotão por salvarem o dia. Kusanagi olhou para Mary e se perguntou por que ela era classificada como mini, mesmo não sendo baixa, mas seu peito falava por si. Alguns dias depois, Kusanagi chegou a uma prisão tão segura que nem seus segredos poderiam escapar. Depois de ser revistado, ele esperou em uma sala de visitas estéril, até que sua irmãzinha Kiseki entrou com uma aparência triste. Ela o cumprimentou como qualquer prisioneiro desequilibrado faria, chamando-o de bonito e perguntando sobre fofocas da escola. Quando ele contou a ela sobre seu novo grupo de colegas desequilibrados, ela imediatamente perguntou se ele estava apaixonado por Tori. Ele disse não, ele apenas admirou sua ousadia, o que fez Kaseki ter aquele sorriso falso que mostrava que ela sabia que ele estava viajando. Ela disse a ele que estava feliz ao vê-lo crescer e preocupada. Ele perguntou como ela poderia estar feliz quando esteve trancada aqui toda a sua vida sem ter a chance de viver. Ele prometeu dar a ela uma vida normal um dia, mas um anúncio disse que o tempo dele acabou. Enquanto ele saía, Kaseki o observava como um fantasma triste porque ela não queria ficar sozinha. Mais tarde, o grupo estava no centro da cidade perseguindo alguns criminosos de segunda categoria. Asahi atirou no carro de fuga deles como se estivesse acumulando sequências de mortes em Call of Duty. Os bandidos trocaram para uma motocicleta, mas o Tori os perseguiu como um cobrador de impostos com rancor. Os punks tentaram acelerar com feitiços instantâneos, mas o Tori não precisava de magia. Ela tinha as melhorias caseiras de Ikaruga transformando sua moto em uma nave espacial. Ela sinalizou para Kusanagi entrar e ele entrou atacando, literalmente cortando o pneu deles, capturando os criminosos no local. De volta à escola, enquanto Asahi estava animada com quantos pontos eles ganharam. Enquanto isso, o Tori notou que o rosto de Kusanagi parecia sem sono, apenas trauma, e disse-lhe para parar de ser um garoto emo sem dormir e tirar uma soneca ou pelo menos falar com ela se estivesse entrando em uma espiral. Kusanagi começou a pensar em Kaseki novamente e decidiu ir visitá-la. Mas em vez de sua irmãzinha, ele encontrou Kyoya e Sogetsu, que pareciam que haviam acabado de sair de um podcast de assassinato. Ele tentou perguntar sobre a garota desaparecida do 15º pelotão, aquela que foi amarrada como um sanduíche de metrô pelo Haunted. Mas Kyoya apenas o chamou de traidor, e saiu furioso como um personagem principal com problemas não resolvidos. De volta ao laboratório subterrâneo assustador, Kyoya e Sogetsu se encontraram com Hayato, que disse que eles estavam tentando lutar contra Kaseki por 30 horas seguidas. Aparentemente, toda vez que Kusanagi visita, as estatísticas de assassinato dela se estabilizam por um tempo.
Mas quando ela acordou dessa vez, um dos nerds percebeu que ela tinha 0 partículas de mana, o que não era uma boa notícia. Sogetsu revelou à bomba que ela não era apenas poderosa, ela era um verdadeiro demônio, e qualquer coisa que seu poder tocasse instantaneamente se tornava ela. Basicamente, a garota poderia estalar os dedos e destruir a Terra apenas respirando errado. Então, o cientista estava a desviver repetidamente como uma missão secundária que não conseguiam completar. Enquanto isso, Kaseki começou a alucinar seu irmão de mãos dadas com outra garota, enquanto ela ficava acorrentada como sua ex-traidora toda sexta à noite. Sua psicopatia interna finalmente explodiu, e um chifre cresceu em sua cabeça. Seu colar explodiu, e alarmes dispararam alertando a todos que havia perigo. Kyoya parecia pronto para vomitar, mas Sogetsu disse para ele relaxar. Ele avisou Hayato que Kaseki não era o mesmo demônio bebê de 5 anos atrás, mas Hayato disse que enfrentaria sozinho este chefe e desceu correndo para confrontá-la uma última vez. Kaseki, por outro lado, não podia se importar menos. Ela só queria ver seu irmãozinho novamente. Enquanto isso acontecia, o 35º pelotão estava fazendo cosplay disfarçado. Asahi e Mari estavam vestidas como ajudantes do Papai Noel distribuindo biscoitos. Mari não recebeu nenhuma atenção, enquanto Asahi se esgotou como promoções de sutiãs na Black Friday, tudo graças aos movimentos chamativos dela. Enquanto isso, quando o alvo deles apareceu em um carro suspeito, o Tori disse às meninas para colocarem um rastreador. Asahi tentou distraí-lo com um movimento sedutor que poderia fazer qualquer cara perder o foco, mas eles a ignoraram como seu crush ignora suas mensagens no Snapchat. Mari conseguiu colocar o rastreador, provando que o cara provavelmente gostava de meninas mais discretas. De repente, o alvo surtou e começou a atirar. Mari protegeu as garotas, mas balas de videira começaram a brotar como brócolis assombrado. Kusanagi perseguiu os capangas, mas de repente ouviu um grito. E enquanto ele se perguntava o que aconteceu lá, ele viu Kaseki chocantemente. Ela desabou em seus braços e disse que tudo o que ela sempre quis era que ele a segurasse assim. Kusanagi viu os corpos dilacerados que ela deixou para trás e ficou tenso. Quando as garotas chegaram e perguntaram o que estava acontecendo, ele puxou a espada como se elas fossem o problema, e disse para elas se afastarem. O Tori calmamente lembrou que elas não eram um inimigo. Percebendo que estava exagerando, Kusanagi soltou sua arma e confessou toda a verdade de que Kaseki era um desastre ambulante, e também sua irmã. A máquina assassina classificada C havia acabado de fugir da prisão apenas para encontrá-lo chocando as garotas. De volta à instalação, Hayato emergiu dos escombros como uma figura de ação do Walmart dizendo desculpe por deixar Kaseki escapar. Sogetsu disse que ele estava indo bem já que tinha sido fundamental em contê-la o tempo todo, mas eles precisavam encontrá-la antes que ela transformasse o mundo em um lanche. Enquanto isso, Kiseki acordou e disse com lágrimas nos olhos a Kusanagi que tinha matado novamente, mas ele disse que não era culpa dela. O Turi entrou na sala, se apresentou gentilmente e Kiseki se escondeu atrás de Kusanagi como uma... Yojin encontrou um estranho. Ele pediu desculpas pela estranheza da irmã, mas o Turi entendeu. Ela pediu para ele vir conversar. Kusanagi reuniu a equipe e contou a história. Kiseki não foi para outro mundo porque quis, ela apenas tinha muito mana e não podia controlar seus poderes. Enquanto isso, Ikaruga confirmou o óbvio, dizendo que ela tinha síndrome de excesso, e o colar antimágico comum não conseguia contê-la. Kusanagi disse que precisavam entregá-la, mas o Turi sugeriu dar aos irmãos 1 hora para se despedirem primeiro. As meninas então concordaram em ajudar a preparar Kiseki para seu último dia com seu irmão. Elas a ajudaram a experimentar roupas, e enquanto faziam isso, descobriram que ela tinha ainda mais importância do que Mary. Depois de encontrar a roupa perfeita, Kusanagi tomou café com Kiseki, que sorriu e disse que as meninas a trataram como uma verdadeira irmã. Ele a advertiu que o grupo era gentil, mesmo que todos fossem meio malucos à sua maneira. Naquele momento, Kiseki contou ao irmão que tinha um desejo, e quando Kusanagi perguntou qual era, Kiseki surpreendentemente disse que queria que ele a transportasse para outro mundo. Ela disse a ele que, embora estivesse feliz agindo normalmente e estando com ele, não podia ignorar que seus poderes estavam ficando mais fortes do que 5 anos antes, o que significava que ela poderia transportar mais pessoas para outro mundo dessa vez. Ela sabia que já deveria ter sido apagada, mas decidiu que apenas Kusanagi era digno de enviá-la para o além. No entanto, Kusanagi não estava aceitando isso, e prometeu protegê-la até o dia em que ela realmente perdesse o controle. E se ele algum dia tivesse que tirar a vida dela, ele sairia com ela. Kiseki, meio tocada e meio emocionalmente esgotada, concordou em aguentar só um pouco mais. Enquanto isso, Orochi entregou um belo relatório de progresso à sua parceira, Kanaria, de que o alvo havia escapado da prisão como Houdini. E ao ouvir isso, Kanaria imediatamente sugeriu que eles aproveitassem a oportunidade para transformar a academia em cinzas. Orochi lembrou-a de que eles não estavam mais em seu próprio horário, e as ordens de Valhalla eram capturar Kiseki. Enquanto toda essa trama se desenvolvia, Kiseki se viu olhando para uma roda gigante, e Kusanagi, em modo namorado turista, sugeriu que eles andassem nela. Mas antes que pudessem, Kyoya apareceu do nada, e bem atrás dele veio aquela garota assustadora novamente, Yoshimizu, dessa vez chamando Kyoya de mestre. Kyoya atacou Kiseki, então Kusanagi entrou no modo Relic Eater sem hesitação. Acontece que Kyoya também tinha um, e tinha tomado a forma daquela garota estranha. Assim que ambos estavam prontos para partir para a briga e esquecer a decência pública, Hayato apareceu com seu bastão de autoridade e os advertiu para pararem de ser idiotas. Depois que todos se acalmaram, Kusanagi teve um momento com Kiseki, que agora havia sido capturada novamente. Ele pediu desculpas por não ter mostrado a ela mais do mundo como ela desejava, mas ela desmaiou em seus braços, e Sogetsu convenientemente apareceu para explicar que o colar antimagia em seu pescoço estava cheio de sedativos. Kusanagi, aparentemente agora classificado como criminoso por amar demais a sua irmã, foi condenado à prisão solitária. Naquele momento, Sogetsu mencionou que Kiseki seria transferido para uma nova instalação, e como Valhalla estava por perto, ele não revelou o local. Do lado dos vilões, Kanaria tentou interceptar o veículo que transportava Kiseki, mas acabou sequestrando um disfarce. Hayato ouviu sobre a tentativa de ataque, mas continuou com o plano. Ele disse a Kyoya para ficar de prontidão, mas Kyoya, ainda em sua fase de ódio aos hereges, deixou claro que a vingança vinha antes do trabalho em equipe. O caminhão deles logo se transformou em uma zona de guerra ao vivo quando foi cercado por dragões. Ambos os homens invocaram seus devora-relíquias e se prepararam para a briga. Enquanto aquele caos se desenrolava, Kusanagi revivia seu arco de flashback de trauma. Quando era imaturo, encontrou sua irmã trancada em um depósito como uma herança de família amaldiçoada, e ao perguntar ao seu pai, o CEO da paternidade terrível, sobre isso, ele explicou que meninas nascidas no clã eram demônios e geralmente eram eliminadas ao nascer, mas Kiseki simplesmente tinha muita proteção de enredo e não morria, não importava o que tentassem.
Um dia ela se libertou e deixou o papai ferido, e ele deu a Kusanagi sua espada, dizendo que agora era a decisão dele apagá-la ou protegê-la. Kusanagi a encontrou em um penhasco chorando por morte, mas em vez de acabar com ela, ele hesitou, dizendo que não podia tirar a vida da irmã. Essa hesitação deu permissão para o excesso explodir, e ela caiu do penhasco. Isso tinha sido o começo da destruição do mundo. De volta ao mundo real, Kusanagi acordou na prisão e o Tori se desculpou por arrastá-lo para a confusão. Mas ele estava muito grato pelo tempo com sua irmã para se importar. Ela admitiu que tinha passado de uma ameaça em tempo integral para uma em tempo parcial graças a ele, e lembrou que ele não estava mais carregando o fardo sozinho. No momento certo, Nagari invadiu com uma fuga e informou que o transporte de Kaseki havia sido atacado. Kusanagi correu para fora e encontrou a equipe pronta para partir. Desta vez, ele não agiu como um lobo solitário, e as garotas ficaram tão surpresas que se perguntaram se a prisão o havia reprogramado. Enquanto isso, Hayato e Kiuya derrotaram facilmente os dragões, e Orochi apareceu logo em seguida. Vendo isso, Hayato disse a Kiuya para escoltar Kaseki enquanto ele ficava para trás, mas ele também disse para ele não desviar da missão. Ao sair, Orochi avisou que as coisas poderiam ficar complicadas, e Hayato casualmente sacou um segundo Relic Eater. Enquanto Kiuya levava a garota embora, ele decidiu que era o momento perfeito para se tornar um vilão completo. Ele parou, foi sorrateiramente para a parte de trás e se preparou para eliminar Kaseki, mas Kusanagi apareceu bem a tempo de bloqueá-lo. Ele perguntou o que ela fez para merecer isso, mas Kiuya estava profundamente imerso em seu arco de purga, movido pelo ódio. Seu Relic Eater sussurrava uma doce raiva em seu ouvido, e Kusanagi percebeu que a lâmina era quem estava puxando as cordas. Kiuya avançou para atacá-lo, mas Kusanagi desviou de todos os golpes e cortou direto através do Relic Eater, causando uma explosão grande o suficiente para encerrar a temporada. Enquanto procurava por Kaseki, Kiuya se levantou dos escombros, mas o Tori entrou na conversa e desativou seu Relic Eater. Sem opções restantes, Kiuya prometeu vingança e mergulhou no rio. Kusanagi correu até Kaseki, libertou-a e prometeu criar um espaço no mundo para ela, onde não precisasse se desculpar. Enquanto isso, Sogetsu assistia tudo de fora, explicando que, embora os poderes de Kaseki fossem poderosos demais para serem conquistados, ela permitiria de bom grado que seu amado irmão a matasse. As habilidades de Kaseki acionaram uma reprise de todas as vezes que alguém tentou enviá-la para outro mundo, e ela disse que tentou manter tudo sob controle, mas era hora de partir. Então, Haunted apareceu como um vilão de Halloween rejeitado e empalou Kusanagi com suas vinhas. Aquilo foi a gota d'água, pois os poderes de Kaseki instantaneamente se ativaram no momento em que ela viu seu irmão em agonia, e o apocalipse começou, e Karuga anunciou urgentemente que o transbordamento de Kaseki tinha oficialmente saído de controle. Ela ordenou à equipe que se reunisse antes que as coisas se transformassem em um final de temporada. Do outro lado da cidade, Sogetsu se encontrou com Suzuka, a presidente da alquimia e uma lunática certificada com doutorado em caos. Ele a lembrou que eles já haviam sacrificado metade de um país por sua curiosidade. Mas quando ela se ofereceu para ajudar a limpar, ele apenas sorriu e disse que o brinquedo do juízo final deles cuidaria disso. Então, como verdadeiros vilões, eles apostaram se Kusanagi realmente mataria sua irmã. Haunted percebeu por que Valhalla queria Kaseki e fez o melhor para não ser pego por seu caos transbordante. Foi quando o Tori apareceu como um ex movido por vingança e exigiu Kusanagi de volta. Haunted disse não, o cara era uma isca. O Tori, sem paciência para jogos, chamou Vlad e avançou sobre ele. Haunted a enfrentou como um chefe de tutorial, esfaqueou-a no meio da frase e deu um chute nela. Mas antes que ele pudesse acabar com ela, a raiva transbordante de Kaseki o derrubou para a semana seguinte. Ele sobreviveu, infelizmente. Ferida, mas ainda teimosa, o Tori disse a Vlad que era hora de formar um contrato. Vlad lembrou-a de que ela só deveria se inscrever no modo vingança, e se esse ainda fosse o objetivo dela, ele planejava devorá-la inteira. Mas sua nova motivação, que era proteger sua equipe, o deixou sensível o suficiente para aceitar. O Tori selou o acordo e se transformou em seu próprio traje, Wrong Gear. Ela voltou para a luta e confrontou Haunted, que finalmente ficou sério e também se transformou. Os dois lutaram até que o Tori fez Vlad cancelar a armadura de Haunted no meio da luta, e o enviou voando direto para o transbordamento de Kaseki como um boneco de pano. Depois disso, ela pegou Kusanagi e abriu caminho para Ikaruga e as outras garotas tirarem eles de lá. Enquanto eles dirigiam pelo destroço, Ikaruga percebeu que o poder de Kaseki não era apenas ruim, era ruim de fim de mundo. O Tori perguntou se havia alguma maneira de pará-la, e Ikaruga disse que eles tinham que continuar destruindo o transbordamento até que ele diminuísse. Ela acrescentou que Kaseki era imortal, mas o caos dela não era, e o único atalho era Kusanagi puxar o plug ele mesmo. Nesse momento, o transbordamento jogou o carro deles na terra. Mary imediatamente levantou um escudo enquanto o Tori saltava e começava a destruir o excedente como uma equipe de SWAT feminina. Ela voltou à sua forma de ranger sombria e disse a Mary para proteger Kusanagi enquanto ela cuidava da limpeza. O Tori não ia deixá-lo sofrer a mesma decisão que ela uma vez teve que enfrentar. Enquanto isso, Kusanagi entrou em modo de culpa, culpando-se por não ser forte o suficiente 5 anos atrás. Lepus apareceu com seu carisma emocionalmente morto de sempre, e ofereceu a ele seu poder total em troca de tudo. Ela então fez a pergunta definitiva, se ele estava pronto para abandonar sua humanidade. Kusanagi pensou sobre seu esquadrão, suas memórias e a bagunça que era sua vida por um momento. Mas então ele aceitou. Então Lepus o atingiu com um beijo de roubar a alma, e ativou o modo caçador de deuses imediatamente. De volta ao campo de batalha, o Tori estava desviando dos monstros excedentes que agora falavam besteiras, acusando-a de roubar Kusanagi de Kaseki. A própria Kaseki tentou cancelar o excesso, mas ele simplesmente a ignorou, como se ela tivesse esquecido sua senha. O Tori percebeu que estava fora há muito tempo, e precisava se reagrupar porque seus companheiros de equipe poderiam estar em perigo. Os demônios voadores bloquearam seu caminho antes que ela pudesse. No entanto, ela abriu caminho com determinação. Enquanto isso, Mary manteve seu escudo levantado enquanto Ikaruga entregava a Asahi sua última munição. Foi quando os céus se abriram e a nova forma divina de Kusanagi surgiu como um messias de anime, eliminando todas as coisas amaldiçoadas na área com um único golpe. Quando o Tori viu a nova transformação, ela ofereceu colaborar, mas Kusanagi casualmente drenou sua energia como se ela fosse um banco de energia com pouca carga. Ele disse ao esquadrão para protegê-la e se preparou para enfrentar sozinho o chefe final. O Tori implorou para que ele não carregasse o fardo de transportar sua própria irmã para outro mundo, mas Kusanagi deixou claro que isso não era mais apenas sobre Kaseki. Ele pediu desculpas e disse que não poderia mais lutar ao lado deles, então partiu como um verdadeiro deus. Quando Kaseki sentiu ele se aproximando, ela sentiu paz pela primeira vez porque seu fim estava próximo. Mas então, Haunted apareceu do nada para bloqueá-lo. Enquanto lutavam, Haunted tentou entender como alguém poderia se tornar divino apenas para apagar a própria irmã. Ele decidiu que teria que fazer isso sozinho e avançou.
Enquanto eles lutavam, Kaseki começou a entrar em pânico e o transbordamento tentou enganá-la, fazendo-a acreditar que tudo era culpa de Kusanagi por ela ter chegado a esse ponto. Kusanagi admitiu que falhou com ela anos atrás por não ter a força para Isekai-la ou protegê-la. Mas desta vez, ele estava determinado a seguir seu caminho. Ele havia decidido salvá-la. O transbordamento não acreditou e tentou Isekai os dois. E quando Kaseki resistiu, engoliu-a inteira, mas Kusanagi não esperou. Ele cortou através de Haunted como se ele não estivesse lá e correu para o caos para encontrá-la. Quando conseguiu, começou a drenar a magia dela diretamente e o excesso tentou fazer com que ele se sentisse culpado novamente. Ele disse que ela teria que aguentar por enquanto, até que ele encontrasse uma maneira de salvá-la. E com isso, o excesso desapareceu, encerrando a batalha. Orochi, assistindo a esse desastre acabar, disse a canaria que era hora de sair, e mesmo não gostando, ela teve que concordar. Enquanto isso, Sogetsu finalmente encontrou Orochi após 150 anos, e Orochi o acusou de tentar repetir a história transformando Kusanagi em outra arma. Mas Sogetsu apenas deu de ombros e prometeu que não importa o que fizessem, a batalha ainda não tinha terminado. O resto da equipe eventualmente encontrou Kusanagi e perguntou se sua irmã havia sido salva. Ele admitiu que não era tão simples, mas as garotas disseram a ele que ele não estava sozinho e que estavam dispostas a carregar metade de seus fardos também, assim como ele havia feito por elas. Kusanagi finalmente agradeceu e juntos, eles se voltaram para os cinegrafistas para tirar uma foto de encerramento de temporada. Quem realmente é Sogetsu e quais são suas verdadeiras intenções? Se você gostou deste resumo, aperte o botão de curtir e comente aplausos na seção de comentários. Além disso, inscreva-se no canal se ainda não estiver para mais aventuras cheias de ação e enredo. Se quiser outro resumo de anime como este, assista a este vídeo aqui mesmo.